E esse é o homem aqui ao meu lado. O nome dele é Mark Carney. Perdão pela voz, pessoal. Mark Carney. O Canadá terá então um novo primeiro-ministro após quase uma década. Se ele assumir até o final desse mês, terão sido 9 anos e alguns meses, 4 meses, de Justin Trudeau à frente do país. Carney é um ex-banqueiro central do Banco do Canadá e foi exaltado pela sua performance na crise de 2008, quando houve a crise dos Lehman Brothers do subprime nos Estados Unidos, uma coisa que abalou o mundo todo. Ele foi notório por sua atuação e recebeu elogios por isso, e é tido como um conselheiro econômico de Trudeau pela oposição, o que traz algumas críticas, mas a gente já vai entrar na questão do embate político canadense. Como eu dizia, apesar de uma troca no primeiro-ministro projetada, essa não foi uma eleição geral. Foi uma eleição dentro do próprio Partido Liberal, o mesmo partido do atual primeiro-ministro, Justin Trudeau. Trudeau renunciou no dia 6 de janeiro, abrindo espaço, então, para que um novo líder do partido viesse completar o resto do mandato. Haverá novas eleições gerais ainda esse ano, o que também traz questões sobre como a coisa no Canadá vai se formatar adiante. Mas é marcante de toda forma. Após quase uma década de Trudeau, esse parece ser o fim de uma era. E acontece num momento de incerteza para o país. É aí que a gente chega no porquê isso é importante. Bem, eleições numa potência que é membro do G7, as 7 principais economias ou 7 principais países em termos de projeção de poder internacional do mundo, ainda mais um membro da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, são sempre de interesse internacional. Agora, por 2 motivos a mais, essa chama a atenção. A gente destaca, em primeiro lugar, a relação entre o Canadá e os Estados Unidos. Isso vem em meio aos anúncios de tarifas entre os 2 países, no que Trudeau chamou antes de uma guerra comercial, e em debates sobre o futuro da OTAN, apoio à Ucrânia, liberdade de expressão, a chamada pauta woke e mesmo questões econômicas como a inflação e o preço das casas. E o mundo pode observar como o Canadá vai lidar com o seu vizinho no desdobrar dessa crise, e uma coisa que, por certo, terá implicações também para outros países. Sobre isso, a gente tem ainda um vídeo do que o Carney disse logo após a eleição. Se temos, então, a gente pode ouvir um trecho do discurso dele quando aceitava a vitória no Partido Liberal. Vamos lá. Existe alguém que está tentando fazer o oposto. Existe alguém que está tentando enfraquecer nossa economia. Donald Trump. Donald Trump. E Donald Trump, como sabemos, assim como o primeiro-ministro acabou de dizer, colocou tarifas não justificadas no que nós construímos, no que nós vendemos e na forma como nós nos sustentamos. Ele está atacando famílias canadenses, trabalhadores e negócios. E nós não podemos deixar que ele tenha sucesso nisso. E nós não iremos deixar. Eu estou orgulhoso da resposta dos canadenses que estão deixando suas vozes serem ouvidas e deixando que sintam também a situação de suas carteiras. Eu sou grato pela forma como nossas províncias estão se erguendo para a luta, porque quando nós estamos unidos, nós somos um Canadá forte. O governo canadense corretamente retaliou e está retaliando com nossas próprias tarifas, que terão máximo impacto nos Estados Unidos e impacto mínimo no Canadá. O meu governo vai manter nossas tarifas até os americanos nos mostrarem respeito. Muito bem, nós ouvimos então parte do discurso dele quando estava então aceitando a sua entrada no cargo. Melhor dizendo, não ainda a posse, falaremos disso mais adiante, mas quando ele estava aceitando a vitória nessa eleição intrapartidária, essa eleição dentro do Partido Liberal. Lembrando, a gente tem aqui a imagem do anúncio da Casa Branca. O Trump anunciou tarifas de 25% no Canadá em termos gerais. Esse é um dos pronunciamentos, houve vários, mas essa é a última publicação da Casa Branca. Trump anunciou tarifas de 25% para o Canadá, para todos os itens, fora então as regras do USMCA, o Acordo de Livre Comércio entre México, Estados Unidos e Canadá, que substituiu no primeiro governo de Trump o antigo NAFTA. Ele deixou valores menores, cerca de 10% para potássio e energia, e fez isso criticando a segurança fronteiriça e o fluxo de fentanil e de imigrantes indo do Canadá
para os Estados Unidos. O Canadá respondeu impondo tarifas sobre 30 bilhões de dólares canadenses de bens importados dos Estados Unidos, quando Justin Trudeau anunciou as medidas. Ele disse que, em breve, deve ser no final do mês, para o início do mês de abril, mais 125 bilhões deverão, então, também ser tarifados. Agora, Carney tem endereçado isso dizendo ser um pragmatista, e aproveitando que a gente está mostrando aqui, então, as telas, essa é uma com o pronunciamento press release do Canadá quanto às tarifas. Carney diz ser um pragmatista, e ele tem atendido no seu discurso a um anseio de uma parte da população canadense. Afinal de contas, nós vimos mesmo boicotes de alguns produtos dos Estados Unidos e alguns reguladores a nível estadual no Canadá tentando também agir de forma a boicotar bens dos Estados Unidos. De forma particular, um regulador numa província baniu certos produtos alcoólicos vindo dos Estados Unidos. Mas, seja como for, esse anúncio de pragmatismo nos leva ao segundo ponto que a gente aborda do porquê essa eleição tem um interesse em especial. Novas eleições gerais que podem formar um novo governo devem acontecer em algum momento ainda esse ano e antes, mandatoriamente, do dia 20 de outubro. Não está claro exatamente quando o Trudeau vai sair do cargo e o Carney vai assumir depois dessa eleição. O Globe and Mail, que é o principal jornal do Canadá, noticiou que isso deve acontecer entre quinta e sexta-feira, mas Trudeau disse que vai ser necessário um período de transição. Não sabemos exatamente qual é o dia. Mas ele terá alguns poucos meses garantidos à frente do país antes dessa próxima eleição. Essa sim uma eleição geral, não dentro do partido, como essa última de domingo foi. E a forma como ele tem se comportado também ajuda a gente a entender um pouco mais sobre a política canadense e de como o país deve se conduzir seguindo adiante, e entendendo também como deve ser o jogo de popularidade nas próximas eleições. O que nos leva, então, às pesquisas eleitorais, abrindo o jogo quanto às eleições no Canadá. E o que vocês veem ao meu lado aqui são as pesquisas que vêm do 338 Canadá, que é um dos meios estatísticos, um dos agregadores de pesquisas com um método estatístico para essas pesquisas, que tende a ser mais preciso, considerado o principal a ser utilizado no Canadá. As várias imagens mostram os principais partidos canadenses, mas em cima do quadro, esse que está em azul com um tipo de círculo em volta da folha que representa o Canadá, mostra o Partido Conservador Canadense. O L é o do Partido Liberal. O L de Partido Liberal é o partido de Justin Trudeau e do atual, o próximo primeiro-ministro, Mark Carney. Enquanto esse, em azul, tem despontando uma nova liderança, Pierre Poilievre, que é uma figura que já foi comparada anteriormente a Donald Trump e outros líderes direitistas com uma retórica forte, um apelo à classe trabalhadora e um jeito de antissistema que ganha muitos votos em certo setor do eleitorado. Certo? Essas são as pesquisas. E enquanto pode-se ver que os liberais estão atrás, a coisa é um retrato, na verdade, positivo para eles, se comparado com tempos anteriores. Segundo o agregador 338 ali no parlamentarismo, os conservadores teriam muita dificuldade em formar um governo com uma maioria, ou seja, ter assentos o suficiente no parlamento para ter um governo que dependesse apenas deles como maioria. Eles precisariam de 172, agora é projetado que consigam 156. Como eu disse, enquanto eles detêm essa margem, os liberais têm se recuperado de uma queda tremenda de popularidade. No passado, algumas pesquisas chegaram a sugerir que os liberais estariam com cerca de 30 pontos percentuais a menos, isso foi em 6 de janeiro, quando Trudeau renunciou, do que os conservadores. Se a gente voltar ainda mais atrás, havia cerca de 2/3 dos canadenses, segundo algumas pesquisas, dizendo que o caminho do país e o caminho da economia não estava correto. E agora, quem está do outro lado dessa disputa eleitoral, conforme o Partido Liberal, agora com um novo primeiro-ministro, se prepara também para o que vem adiante? Esse é um ponto interessante. Trudeau já venceu antes 3 líderes do Partido Conservador em outras eleições no Canadá, mas agora há uma figura que tem atraído mais atenção do eleitorado direitista, enquanto também sinaliza para os moderados, e é Pierre Poilievre. Então aqui a gente vê as intenções de voto quando a gente fala não dos partidos, mas focando nos líderes, nas figuras em particular. Isso foi uma pesquisa divulgada pela mídia estatal canadense. Enquanto ela está um pouco desatualizada, se bem que nem tanto, dia 5 de março é a mais recente que a gente tem disponível vindo da mídia de lá, quando a gente traz esse critério. E a gente vê ele ali, na imagem de cima, com cerca de 40% das intenções de voto. Claro, lá coisa parlamentarista, existe a questão de cadeiras no parlamento, então não é exatamente como a eleição brasileira. Mas ainda assim dá para a gente ter uma ideia do cenário que se apresenta seguindo adiante.
De forma destacada, ele revitalizou bastante o Partido Conservador no Canadá. E isso você vê pela imagem aqui ao lado. Essa é uma reportagem de, como eu disse, o Globe and Mail, o principal jornal canadense, que fala que os conservadores dizem ter conseguido 678 mil novos filiados, o que é um recorde para um partido político canadense. Ou melhor dizendo, que eles têm esse número, não esse número de novos filiados, de filiados no total. Mas isso aconteceu em meio a campanhas de Pierre Poilievre, que tem ascendido desde 2022, quando houve aquele protesto dos caminhoneiros na fronteira entre Estados Unidos e Canadá. Bem, foi lá que ele começou a se destacar como uma liderança e é desde então que manchetes como essas têm sido vistas com ele à frente. Ele também tem sabido utilizar as redes sociais de forma a angariar uma parte grande do público em torno de si. Por exemplo, aqui a gente tem uma imagem de uma entrevista que Jordan Peterson realizou com ele. Jordan Peterson trabalha hoje com o principal veículo, não é preciso, mas um dos principais veículos na internet e para o público jovem a endereçar o público direitista nos Estados Unidos, o DW, Daily Wire, não é o DW, a mídia estatal alemã, para não haver confusão, mas o Daily Wire do notório conservador Ben Shapiro, que, claro, tem sido no cenário da discussão conservadora nos Estados Unidos uma figura de destaque. Esse vídeo chamava Poilievre de o próximo primeiro-ministro do Canadá e ele teve mais de 5 milhões de visualizações no YouTube. Enquanto, claro, nem todas as visualizações são de canadenses, quando a gente fala de um eleitorado relativamente pequeno, como é o do Canadá, números como esses têm uma relevância a ser destacada. E Poilievre tem jogado, de fato, um jogo interessante na política. Por exemplo, enquanto ele sinaliza pautas como flexibilizar o porte de armas novamente, o que Justin Trudeau vinha buscando desflexibilizar, buscando restringir mais, ele fala, ao mesmo tempo, também a respeito de reduzir a regulação verde, no sentido de um imposto de carbono para reduzir os carros a combustão e aumentar os carros elétricos no Canadá, uma coisa tão vastamente impopular no governo anterior de Trudeau, que mesmo no seu discurso, quando confirmou a eleição, o novo premier que entra aí, o Mark Carney, já disse que vai cancelar, também buscando aí, aparentemente, um sinal para o eleitorado. Mas, de toda forma, a gente entende que ele quer reduzir as regulações na perspectiva ambiental e quer também flexibilizar algumas pautas de costume, como, por exemplo, o porte de armas, questão de segurança pública. Entretanto, Poilievre também sinaliza aos eleitores mais moderados do Canadá, que tem uma onda progressista muito forte nas últimas décadas. Então, por exemplo, ele parou de opor casamentos entre pessoas do mesmo sexo e também reduziu pronunciamentos, acabou por reduzir a retórica quanto à questão da maconha legalizada no país. O que ajuda a gente a entender ele como uma pessoa que, enquanto tem uma retórica muito forte nas redes sociais e tem um quê que já foi comparado anteriormente a Trump ou outros líderes, também sinaliza ao eleitorado mais moderado do Canadá e até o eleitorado progressista. Certo? Essa é a figura. Mark Carney aparentemente deve ser, de fato, o candidato dos liberais que vai disputar com ele até outubro. Afinal de contas, nessa eleição que houve agora, que foi dentro, só com os filiados do Partido Liberal, para colocá-lo como primeiro-ministro e terminar o mandato de Trudeau, ele conseguiu cerca de 86% dos votos. O desafio para ele vai ser conseguir apelar para um eleitorado ao qual Poilievre tem conseguido conquistar, anulando partes das coisas que criaram um desgaste do Trudeau. E para a gente encerrar o bloco, então, a gente passa também por algumas dessas questões que de fato, geraram desgaste no Trudeau anteriormente e que mesmo chegaram a levar à sua renúncia. A gente começa com 2022, o momento que fez com que Poilievre viesse a se destacar nacionalmente, o protesto dos caminhoneiros. Naquela época, aquela foi uma das medidas que fez com que Trudeau evocasse a Lei de Emergências do Canadá, um negócio que dava para ele poderes extraordinários, congelamento de contas bancárias e outras restrições à liberdade, e usasse isso deliberadamente contra pessoas que estavam fazendo greve por coisas que tinham, sim, muito a ver com fiscalizações alfandegárias relacionadas à Covid. Aquele foi um dos momentos no qual a direita canadense, ou pelo menos o eleitorado à direita do Canadá, se viu muito revoltado com o que parecia ser um abuso de autoridade do governo. Uma coisa que não era vista no Canadá, talvez em sua história, um governo agindo de forma tão totalitária para combater manifestantes que, enquanto sim bloquearam estradas, em geral eram pacíficos e não pareciam justificar o uso de força estatal da forma como foi feito contra eles. Outra das questões que desgastou muito o Trudeau na reta final da sua presidência foi o escândalo de uma empresa chamada SNL. Agora eu confirmo aqui SNC Lavalin,
O L fica aí da segunda palavra. Basicamente, essa empresa estava sendo acusada de um escândalo com subornos na Líbia, e Trudeau teria agido, aparentemente, dizem as acusações, de forma a tentar livrá-los para manter popularidade em um certo eleitorado no Canadá. É uma coisa que o desgastou na reta final do governo. Além disso, tem toda a questão de restrição a armas de fogo e, em particular, uma crise imobiliária que afeta o Canadá. Aqui é uma matéria da Reuters que diz o seguinte: a crise de affordability, da capacidade de pagar por casas no Canadá, pode persistir por anos, apesar de cortes nas taxas de juros. E esse, de fato, é um dos temas que, bom, como ficou tão famoso se dizer em eleições, "It's the economy, stupid", é a economia idiota, pesa muito quando a gente fala do que deve acontecer na sequência. Entretanto, Poilievre, que antes era comparado com Trump, viu esse ativo, que era positivo para os direitistas no país, se tornar uma coisa muito questionável com a impopularidade do presidente americano no Canadá dos dois lados do espectro político. Afinal de contas, as tarifas e a conversa de 51º estado, o que, mesmo que jocosamente é um tipo de ameaça de anexação, não pegou nada bem por ali. Veremos como a coisa se desdobra daqui para frente. Trudeau também avançou muito a questão de pauta woke e políticas de diversidade, equidade e inclusão no Canadá, o que Poilievre já chegou a combater em momentos anteriores. Veremos como a coisa se desdobra. As eleições devem acontecer em outubro, mas podem, a depender do que o primeiro-ministro fizer agora, se uma vez empossado ele convocar eleições anteriormente, podemos mesmo ver eleições acontecendo antes no Canadá. Fica então a perspectiva e veremos como se comporta Mark Carney, o novo primeiro-ministro do Canadá, no que parece ser o fim da era Trudeau, um governo que chegou a durar quase uma década. Mas se a gente